Fala galera, beleza? Bom, como combinado, toda segunda-feira um videozinho novo aí, referente a um conteúdo anterior, a gente vai fazer um tipo de revisão, um conteúdo que você já viu lá no seu primeiro, segundo, terceiro ano, tranquilo? E hoje, para a gente iniciar essa aula, vamos falar um pouco sobre citologia. Citologia que é o próprio estudo nas nossas células, que são as unidades fundamentais que formam todos os seres vivos, tranquilo? Lembrando que é, vamos pegar uma questão do Enem, e dessa questão do Enem a gente vai pegar o máximo possível das informações que ela está trazendo e retomar todo o conteúdo que ela está pedindo. Tranquilo? Então, observa aqui nessa primeira questão do Enem de 2017. Ele fala o seguinte: visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Aí aqui a gente tem um esqueminha de como foi feito esse procedimento, tá? A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática, são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos e são bloqueadas pelos anticorpos. Então aqui nesse esquema a gente observa que, tem uma célula do camundongo nessa etapa 1, lado a lado a célula humana, e observa que ele esquematiza de formato diferente as proteínas que estão aderidas nessa membrana. Na etapa 2 mostra a fusão celular, formando essa célula híbrida, e na etapa 3 a inserção dos anticorpos específicos para cada uma dessas proteínas. Observa-se já nessa etapa 3, que metade da célula eu vou ter proteínas do camundongo e na outra metade as proteínas, juntamente com os anticorpos, da célula humana, tá? Na etapa 4, após 40 minutos, observa aqui, começou do zero, após 40 minutos a gente observou uma mistura, né, dessas proteínas, tanto do camundongo quanto do humano. E é isso que ele quer saber, por que essas proteínas estavam dispersas e misturadas dessa forma? Porque elas vão se movimentar livre no plano da bicamada, porque permanecem confinadas dentro da região da bicamada, porque auxiliam no deslocamento dos fosfolipídios, enfim. Então, antes da gente iniciar o estudo da própria estrutura, vocês têm que ter na cabecinha de vocês o seguinte: uma célula, tá? Ela é formada por três principais estruturas, que no caso é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, ou uma região onde eu encontro o material genético. Porque a gente sabe bem, vocês já sabem disso, que a célula pode ser classificada quanto à presença ou ausência de uma membrana nuclear, que é chamada de carioteca, lembra? A célula ela pode ser do tipo procarionte, onde não vai existir essa membrana nuclear, não vai existir essa carioteca, que envolve o material genético, portanto, esse material genético ele vai ficar disperso no citoplasma. Esse é um tipo de célula procarionte. O outro tipo é a célula do tipo eucarionte, onde ela vai ter o núcleo bem organizado devido à presença dessa carioteca. Então, lá dentro do núcleo esse material genético ele vai estar bem organizado, tá? Envolto de uma membrana nuclear, que é essa chamada de carioteca. Então, a gente tem esses dois tipos, tá? Então, em termos de estrutura básica, a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Fácil. Beleza. A membrana plasmática, especificamente, ela possui uma estrutura bioquímica basicamente feita de lipídios e proteínas. Então, a gente fala que a estrutura da membrana plasmática, a composição química dela, é lipoproteica, onde os lipídios estão organizados em duas camadas. Então, a gente fala que ele tem uma bicamada lipídica, tá?
e inseridas nessa bicamada lipídica, a gente vai encontrar proteínas, tá? Esse modelo específico, né, da membrana plasmática foi desvendado em meados dos anos 70, né, mais especificamente em 1972, por dois cientistas que é chamado de Singer e Nicholson. Eles dois propuseram que a membrana plasmática ela possuía uma bicamada lipídica e aderidas nele várias proteínas, formando como se fosse um mosaico, porque são várias peças diferentes, fluido. Esse fluido significa que entre essa bicamada lipídica, as proteínas conseguem se movimentar de forma livre, tá? Aí vai ter várias propriedades dessas moléculas que a gente vai ver daqui a pouco. As proteínas que estão, a bicamada lipídica em si, ela é formada por um lipídio chamado fosfolipídio, tá? Eu também vou ter o colesterol, que vai meio que enrijecer essa bicamada lipídica, né? Vai fortalecer essa estrutura, tá? Eu vou ter as proteínas de dois tipos que vão estar inseridas nessa bicamada. As proteínas integrais, que são aquelas que atravessam a bicamada lipídica, ligando tanto o meio extracelular com o meio intracelular. Observa aqui no desenho, ó. Essa é uma proteína integral, tá? Aqui eu tenho outra proteína integral. Aí ele fala assim, ó, proteína canal. Aqui eu vou ter canais de transporte de substância. Então a proteína, na verdade, ela tem um papel mais funcional do que o próprio lipídio. O lipídio ele vai ter um papel estrutural. A proteína ela vai ter um papel de transporte de substâncias, tá? Eu vou ter também as proteínas periféricas. As proteínas periféricas, ou elas vão ficar voltadas para o lado extracelular, envolvendo apenas uma camada de lipídio, ou vão estar voltadas para o lado intracelular. Tá? Então, são periféricas, eles vão ficar, não vai atravessar a membrana toda como se fosse uma integral, beleza? Então, eu tenho esses dois tipos de proteína. Tá vendo essas arvorezinhas, parecem umas arvorezinhas aqui, ó? Tá vendo? Em cima da membrana, né, no lado extracelular, essas arvorezinhas vai formar uma região da membrana chamada de glicocálix. É ela que é responsável pelo reconhecimento celular. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula ligada a outra célula, ela vai reconhecer aquilo ali como sendo uma delas, tá? Para principalmente formar tecido, através desse glicocálix, tá bom? Ele também reconhece a entrada de alguns patógenos, como por exemplo, vírus, bactérias que podem causar algum problema ali, tá? Então eu tenho um glicocálix. E esse glicocálix, ele é formado por duas moléculas que eu vou ter a junção, por exemplo, de um açúcar, molécula de açúcar, com uma proteína. Então eu vou ter aqui, ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Essas arvorezinhas que estão ligadas com a proteína, tá? Eu chamo de glicoproteína. É uma molécula de açúcar mais uma proteína. Quando eu tenho essa molécula de açúcar mais um lipídio, glicolipídio, tá bom? Então eu vou ter a glicoproteína e os glicolipídios também, formando a estrutura da membrana plasmática. Em termos de função, basicamente existem duas funções principais para a membrana plasmática: proteção e permeabilidade seletiva. Essa proteção não é bem uma proteção, por exemplo, mecânico, tá ligado? Tipo de choques mecânicos, de algo mais forte, porque é uma fina camada. Mas em proteção de, por exemplo, ela que vai dar uma sinalização quando tiver alguma infecção acontecendo, né? Algo a nível celular, tá? Ela vai dar um sinal para o corpo tentar combater isso daí, tá bom? Além do reconhecimento celular, comunicação entre células, ela vai acontecer através da membrana plasmática, tranquilo? Bom, quando a gente fala então da bicamada lipídica, esse lipídio, né, que está presente na membrana, ela é chamada de fosfolipídio.
E a conformação dela é mais ou menos assim, ó. Na cabeça, que eu vou ter, na verdade, um fósforo, uma molécula de fosfato, e a cauda eu vou ter um ácido graxo, formando o próprio lipídio, tá? E esse fosfolipídio, ele é uma molécula anfipática. O que significa ser uma molécula anfipática? Ela tem polaridades diferentes. Por exemplo, aqui, ó, no grupo fosfato, que forma essa cabeça, que está falando aqui cabeça polar, tá vendo? E aqui eu tenho uma cauda insaturada, uma cauda hidrocarbônicas, que são a cauda é constituída do ácido graxo, tá? Então eu vou ter essa estrutura do fosfolipídio. Nessa cabeça polar, quando eu falo polar, significa que ela é hidrofílica. Significa, então, que ela tem uma afinidade com a água. Observa no desenho da membrana que essas cabeças polares, ó, elas estão ou voltadas para o lado de fora da célula, ou voltada para o lado de dentro da célula, do lado intracelular. Isso é devido à presença de água. Então, ela vai separar os dois ambientes, extracelular e intracelular, nesse momento onde ele vai ter afinidade com a água, mas chega entre essa bicamada, a região apolar, que é onde eu vou ter essa cauda de ácidos graxos, que não vai ter afinidade com a água. Então, a gente fala que é uma região hidrofóbica. Então, olha só, o fosfolipídio, na cabeça polar, é onde eu encontro a região hidrofílica, e na cauda é onde eu encontro a região hidrofóbica, tá? Qual é a característica disso, professor? A característica disso, ó, é que ela vai impedir, então, separar, na verdade, né, o lado extracelular e intracelular, e devido a essa presença dessa molécula, ela vai causar uma fluidez para outras moléculas que são que possuem também uma afinidade entre elas. Então, por exemplo, se eu tiver uma proteína, ela é uma estrutura apolar. Dentro dessa membrana, ela vai conseguir ter livre acesso, porque eu tenho região apolar também nessa molécula, tá? Então, apolar com apolar, polar com polar. Então, como é uma molécula anfipática que tem as duas polaridades, a fluidez dentro da membrana vai ser permitida. Tranquilo? Então, as proteínas, elas vão ter livre acesso dentro da membrana. Elas podem caminhar livremente dentro dessa bicamada lipídica. Tranquilo? O colesterol, olha só, compõe um citoesqueleto celular que vai dar forma para a célula, se é uma forma arredondada, se é uma forma espiralada, se é uma fórmula estrelada, como os neurônios, por exemplo. Então, quem dá essa forma dentro da estrutura da célula também é o colesterol, vai participar do citoesqueleto, tá? Além de outras proteínas. Vai contribuir por maior rigidez, então ela vai dar rigidez e não deixar tão fluido, por exemplo, ela vai dar uma rigidez maior na estrutura da membrana e elasticidade, senão a membrana se quebra muito fácil. O colesterol, ele vai fazer parte disso também. Bom, voltando para a questão então, vamos lá. A mudança observada então da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas vão ter livre acesso, livre movimentação no plano da bicamada lipídica. E aí? Qualquer coisa, pausa o vídeo e tenta fazer essa questão sozinho, tá? Vai ser letra A? Vai ser letra A, não vai? Porque olha só, como eu falei lá para vocês, ó, através da estrutura que mais tarde, tá, gente, foi sendo revelada que realmente o Singer e o Nicholson estavam certo, através do avanço da microscopia, eles observaram que esse modelo do mosaico fluido é verdadeiro, tá? Então aqui, ó, o que ele quer falar, através do estudo dessa composição química, é que as proteínas, elas vão ter livre acesso, livre movimentação nessa bicamada lipídica, justamente porque os fosfolipídios,
eles possuem uma característica de ser uma molécula anfipática, com duas polaridades, sendo uma que tem afinidade com a água e outra que não tem afinidade com a água. Proteína, elas são moléculas apolares, então elas vão poder caminhar livremente entre essa camada lipídica, tá bom? Então aqui a gente vai responder a letra A, beleza? Vamos lá para a segunda questão e vamos ver o que ela trabalha dentro da citologia. Enem 2018. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? O que a questão está pedindo? Qualquer coisa, pausa para você ler e entender o que ela está pedindo. O que ele está falando aqui nessa questão? Em relação ao nível metabólico, o que significa isso? Na atividade que as células se propõem a fazer, ele falou que tem uma empresa que eles estão produzindo hormônios proteicos. Está produzindo proteína. E de acordo com isso daqui, ele quer escolher uma célula que vai produzir uma célula lá com linhagem, né, com um metabolismo de síntese mais elevado, que vai produzir mais proteína. E a gente tem que entender, então, como que funciona essa produção de proteína dentro da célula. Qual organela que faz isso? Como que ocorre esse processo de produção? Inclusive, vocês já viram como que produz uma proteína no começo do ano, através desse processo de transcrição e tradução, lembra? Então, beleza. Vamos entender um pouquinho, então, agora do citoplasma. Porque é no citoplasma que vai acontecer a maior parte das atividades metabólicas de uma célula. E dentro do citoplasma, a gente tem que entender, então, das funções de cada organela. Olha só para você ver aqui, a gente volta lá e responde a questão. O citoplasma, então, eu vou ter várias organelas lá que vão ser responsáveis por vários processos químicos para produzir alguma coisa. Então, observa aqui comigo. Ó. Eu tenho um ribossomo. Os ribossomos, eles podem estar livres no citoplasma ou aderidos em um retículo endoplasmático, que é chamado de rugoso justamente por causa da presença de ribossomo. Então, tanto o ribossomo quanto o retículo endoplasmático rugoso, eles têm uma função de produção de proteína. E eu vou ter o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele vai ter basicamente duas funções, que é a função de produção de lipídio, por isso que você pode até comparar retículo endoplasmático liso, termina com, né, começa com L de lipídio, tá? Então, ó, retículo endoplasmático liso produz lipídio, o retículo endoplasmático liso transporta substância e ele também é responsável por partes de desintoxicar o seu organismo, tá bom? Ele vai fazer isso também, degradar algumas substâncias que estão sendo tóxicas para a sua célula. O complexo de Golgi, ele tem a função de armazenar substância, ele tem função de secretar substância, tá? Ele produz também carboidrato, produz glicídios, e eles fazem a produção do lisossomo. E o lisossomo, o que ele vai fazer, professor? Ele vai participar de um processo de digestão intracelular e ele também ele vai participar, na verdade, no processo de apoptose, que é a morte programada de uma célula. Então pode acontecer um erro no ciclo celular da célula e aquele erro para não, por exemplo, causar um tumor no indivíduo, que é a multiplicação de células erradas ali, o lisossomo ele tem a capacidade de matar essa célula. Então ele vai como se fosse comendo essa célula toda, tá ligado? Vai fazer isso, tá? Então o lisossomo tem essas funções.
A mitocôndria, respiração celular, com o intuito de produzir ATP. Então, ele vai produzir energia para a célula, tá? Através das moléculas de ATP. Então, a mitocôndria ela faz um processo químico chamado de respiração celular, com o intuito final de produzir ATP. Mitocôndria é produção de energia. Cloroplasto, através de um processo químico chamado fotossíntese, ele vai então no final produzir matéria orgânica. Então ele vai produzir alimento, tá bom? Para aquele indivíduo. Então são todos os indivíduos, por exemplo, autotróficos, que vão realizar ou fotossíntese ou quimiossíntese, na verdade, o cloroplasto é só fotossíntese, tá? Foto, ele vai lá através do pigmento da clorofila, produz matéria orgânica, tá bom? Centríolo. O centríolo, ele participa do processo de divisão celular, onde ele consegue produzir a fibra do fuso, né, que são fibras que separam um cromossomo, e eles também produzem lá o flagelo para movimentação celular, produz os cílios, que também serve para essa movimentação. Temos o peroxissomos, que são organelas também com função de desintoxicar o seu organismo, tá? E os vacúolos, que aí eu vou ter dois tipos de vacúolo. O vacúolo de armazenamento de substâncias, principalmente em células vegetais. Olha aqui, ó. O vacúolo é bem desenvolvido, que vai armazenar, por exemplo, amido ali dentro. E eu tenho os vacúolos contrásteis, que são responsáveis em controlar a quantidade de água dentro da célula. Então, a gente fala que é um controle osmótico, tá bom? Então, esses são as organelas citoplasmáticas. Beleza. Na questão, ele pede o seguinte: eu quero saber qual a célula vai ter uma maior produção de hormônios proteicos. Bom, aqui ele já deu até uma legendazinha, ó, para você entender melhor isso dali. Pensa aqui comigo, ó. Aqui eu vou ter o nucleolo, ele está representando aqui o nucleolo, eucromatina, heterocromatina, retículo endoplasmático rugoso e mitocôndria. A gente sabe que o retículo endoplasmático rugoso é quem produz proteína. Quanto maior for a quantidade, então, de retículo endoplasmático rugoso, maior a quantidade de proteína produzida, certo? Só que para produzir a proteína, a gente entende que tem que ter a participação tanto do DNA, mas principalmente dos RNAs. RNA ribossômico, transportador e mensageiro. Pensa comigo, ó, se eu não tiver RNA ribossômico, ou seja, o próprio ribossomo, eu não vou produzir proteína, certo? Então, de acordo com as linhagens, eu tenho que procurar uma célula que vai ter um nucleolo bem desenvolvido, porque é lá que vai produzir RNA ribossômico, e eu tenho que ter uma maior quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Pensa aí um pouquinho, pausa o vídeo qualquer coisa e tenta responder então essa questão. De acordo com esse raciocínio, vamos ver. A primeira célula só tem um retículo endoplasmático rugoso. Na segunda célula, tem 2. Na terceira, 2 também. Aí a gente vê o nucleolo bem desenvolvido nessa 2, né? Ó, nucleolo pouco, bem desenvolvido. Ó, bem desenvolvido, mas aqui ó, tenho 4 retículo endoplasmático rugoso. É a célula que tem mais retículo endoplasmático rugoso, então. Então aqui, que linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? A linhagem 4. Vamos ver então se a gente acertou. Olha lá, resposta letra D. Pessoal, vamos lá. Próxima questão, dentro de citologia, agora trabalhando com núcleo. Então, a gente viu a primeira questão falando sobre membrana plasmática, segunda questão falando sobre citoplasma, e agora a terceira falando sobre o núcleo. Vamos dar uma lida nela. Também do Enem 2018, fala o seguinte: no ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula
a autodestruição. A ausência dessa proteína poderá favorecer a redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular, saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA, ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose, que é a morte programada da célula, manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade, proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Bora lá, depois vai pensando nela aí. Vamos ver um pouquinho aqui sobre núcleo. Olha só, o núcleo então ele pode ser chamado de núcleo interfásico ou núcleo de divisão. Por que isso? Porque vai depender de qual fase do ciclo celular a célula se encontra, tá? A célula, olha lá, vou pôr aqui para vocês, ó. Ela passa por um ciclo celular, né? Como se fosse um ciclo de vida, saca? A célula, então, ela vai ter um período chamado de intérfase e o outro período aqui que está representado pela fase M, tá vendo? Que é mitose ou, dependendo da célula, vai ser meiose também. Então, vou ter um ciclo aqui, ó, dividido em duas etapas. Etapa de intérfase ou interfase e etapa de divisão, que é a divisão celular, tá bom? Beleza. Quando eu tenho o núcleo interfásico, ó, eu vou ter as seguintes estruturas, que são essas que tá aqui no desenho. Ó. Eu vou ter uma carioteca, que é essa membrana que está envolvendo esse núcleo, ó. E essa carioteca, ela é dividida, ela possui uma membrana, uma dupla membrana, né? Aqui a gente coloca, ó, membrana nuclear externa, membrana nuclear interna. E entre essas duas membranas formam canais que são chamados de poros nucleares. Para que esse poro serve, professor? Para entrar algumas moléculas e para sair outras moléculas, como por exemplo o RNA. Tá? Lá no nucleolo, como eu falei na questão anterior, ele é responsável principalmente em produzir RNA ribossômico. Quando produz o RNA ribossômico, esse ribossomo ele tem que ir lá para o citoplasma, que é lá que vai acontecer a produção então da proteína no processo de tradução, tá bom? Então eu vou ter a membrana nuclear, eu vou ter o nucleolo, eu vou ter o nucleoplasma, que é uma região onde vai acontecer algumas atividades químicas, como por exemplo a duplicação ou replicação do DNA, vai acontecer no nucleoplasma. Eu vou ter a cromatina, que é o próprio DNA, tá? Espiralado. E é isso. Isso é a estrutura de um núcleo interfásico. O que é que vai diferenciar do núcleo de divisão? O nucleolo ele some e a carioteca é desfeita para que consiga então separar os cromossomos. A cromatina, né, ela se condensa tanto que vira cromossomo. Agora eu vou mostrar para vocês esse procedimento, tá? Então, olha só. Estrutura do núcleo interfásico, carioteca, nucleolo e cromatina. Beleza? Lembrando que o núcleo está presente em todas as células do tipo eucarionte. Fechou. Aqui, pessoal, como que eu consigo enxergar o nosso DNA dentro dessas células? Bom, eu tenho um filamento de DNA, só que esse DNA ele é tão grande, que ele tem que ser compactado. E quem ajuda essa estrutura a se compactar é uma proteína chamada de histona. Quando eu tenho a histona ligada a um DNA, essa estrutura ela é chamada de nucleossomo, tá? Esse nucleossomo ele pode estar em dois formatos. Quando eu tenho um formato aqui, ó, tá vendo? Em filamento na intérfase, eu vou ter a heterocromatina e a eucromatina. Heterocromatina é a parte do DNA não funcional, é ali, ele não vai ser utilizado pela célula. Vai ter genes ali que não vai servir para nada para aquela célula, porque o que ela está interessada a utilizar vai estar presente na eucromatina. É uma estrutura de um DNA que vai ser desenrolado para a produção dessa proteína, tá bom? Todo aquele processo de transcrição e tradução vai acontecer na eucromatina, certo? E quando ele entra no processo de divisão celular,
quando ele entra na fase de divisão, lá na etapa de divisão, essa cromatina, ela se espiraliza ainda mais, tá? Ela se compacta ainda mais e vira, então, cromossomo, onde esse cromossomo ele vai ser separado nessa divisão e quando inicia o ciclo novamente, ele desenrola mais e vira novamente a cromatina em dois formatos, ou heterocromatina ou eucromatina. Lembrando, pessoal, que todas as células, por exemplo, do nosso corpo são idênticas geneticamente, o DNA é o mesmo. O que é que diferencia, então, uma célula de outra? Porque a gente tem diferentes células. Né? Eu tenho um neurônio, eu tenho uma célula muscular que é fusiforme, a célula do neurônio que é estrelada e tem funções diferentes. Justamente porque no genoma desse DNA, na eucromatina desse DNA, eu vou pegar genes diferentes de todo o DNA que a célula tem, entendeu? E desse gene diferente vai produzir proteínas diferentes, tá? Então, por isso que são células distintas. Fechou? Beleza. No ciclo celular, olha só, dentro dessas duas etapas, eu vou ter fases diferentes que a célula vai passar. Então, ó, durante a intérfase, quando a célula nasce, imagina, a célula nasceu, ela vai passar por um período que é chamado de G1, tá? Existe célula que para no G1 e ele vai ficar então numa fase chamada G0, porque ele não tem que se multiplicar novamente, é o que acontece com o nosso neurônio. Nós nascemos com uma certa quantidade X de neurônio. Ele não se divide mais formando novos neurônios, tá? Então ela vai parar nessa fase G1, em G0 especificamente, porque não vai acontecer o crescimento celular, tá? Então na G1 eu vou ter que ter, vamos supor que uma célula vai fazer o ciclo completo. Então ela vai passar pela fase G1. Nessa fase G1 eu vou ter crescimento celular, então eu vou aumentar o volume citoplasmático, vai duplicar a quantidade de organelas, tá? Quando chega na fase S, que é uma das fases mais importantes, vai acontecer o crescimento, ó, e duplicação do DNA. É aqui que vai acontecer o processo químico que vai multiplicar o seu DNA por 2. Por exemplo, nós temos numa célula diploide um número de 46 cromossomos, que é a mesma coisa de filamentos de DNA, tá? Desses 46 cromossomos, quando ele está lá na fase S da intérfase, esse número multiplica por 2, duplica. Então, de 46 eu vou ter 92 cromossomos, tá? Quando chega na G2, eu vou ter o final do crescimento dele e a preparação para a divisão. Ali vai acontecer, então, a finalização desse período de intérfase, que é um intervalo entre a divisão, tá? É um período que eu vou ter um aumento metabólico muito grande, tá? A nível da mitose, por exemplo, a atividade metabólica ela é praticamente zero, que só vai acontecer a divisão celular. Mas aqui, ó, eu estou em alto funcionamento, tá? A atividade metabólica é intensa durante a intérfase. A célula não para, não descansa. É onde ela trabalha mais, tá bom? Beleza. Só que durante todo esse processo de intérfase, principalmente, a gente vai ter algumas proteínas que são chamadas de ciclinas. Essas proteínas, elas vão fazer o papel de checagem. Então aqui, ó, por isso que é separado em 3 tipos de checagem, olha só. O ponto de checagem G1, ela vai reparar os danos do DNA, tanto no tamanho, né, da célula também, e em algumas reservas que vai ter de substâncias lá dentro. Ponto de checagem na G2. Eu vou ver se vai estar tudo certo para poder acontecer a replicação, né? Ponto de checagem G2, que é o grupo de checagem de outras proteínas antes de entrar para a replicação do DNA. Que se acontecer alguma coisa de errado, eu vou ter uma proteína específica que vai reparar esse dano, tá? E o ponto de checagem da mitose, que vai acontecer durante a mitose, é para ver se o fuso, que é a fibra do fuso, na verdade, que o centríolo, ele joga lá para o cromossomo para ver se está tudo ok para a separação correta desses cromossomos na metade, tá? Então, eu vou ter as ciclinas que vão participar desse processo de checagem. Aí vamos voltar na questão, olha só.
No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53. Essas moléculas reguladoras, pessoal, são as ciclinas. Elas que vão fazer os pontos de checagem para ver se está tudo ok. A proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição. Então, por exemplo, a proteína P53 ela é ativada quando tem uma mutação no DNA que pode causar algo de ruim para a célula inteira, e para ela não se multiplicar, a P53 então vai estimular para que esses danos sejam reparados ou vai induzir a célula à autodestruição. Se eu não tiver essa proteína P53, olha só, a ausência dessa proteína poderá favorecer o que para a célula? Ó, a ausência dessa proteína poderá favorecer a redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular? Imagina aqui comigo, ó. Se aqui eu vou desacelerar a produção de DNA, a intérfase vai continuar? Não tem jeito, né? Então é isso que ele fala aqui, ó. Vai favorecer a redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. Se eu reduzir a produção de DNA, o ciclo não vai continuar. Eu tenho que passar pela fase S para o ciclo continuar. Letra B. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. Então pensa aqui comigo, ó. O que a proteína P53 ele tem que fazer? Ele vai corrigir os danos, né? Vai estimular a correção desses danos, desse erro no DNA, para continuar, para progressão. Ó, ele é ativado em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo, até que os danos sejam reparados. Então vai reparar para continuar o ciclo. Se ele sair imediatamente do ciclo, antecipando a proteção do DNA, não tem por que ele sair, né? Olha C. Ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. A apoptose é a morte programada da célula. Mas pensa aqui comigo, ó. Se a proteína se ausentar e é ela que induz a autodestruição, se ela não estiver lá, como é que ela vai induzir isso? A ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose? Não, é ela que induz, tá? Então, letra C não pode ser. A ausência dessa proteína poderá favorecer a manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Se ela sair, não vai ter manutenção, gente, né? Não tem como. A ausência dessa proteína poderá favorecer a proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor? Bom, se eu não tiver proteína P53, a mutação vai continuar. Essa célula vai continuar o ciclo. O ciclo dela é aumentar o número de células idênticas. É isso que vai acontecer, formação de células idênticas. Células idênticas com erro, formação de tumor, tá? Então, a resposta certa é a letra E. Galera, esse vídeo foi o meu primeiro videozinho, então não assustem, tá? Às vezes, assim, a gente esquece alguma coisa, enfim. Mas, para início, eu acho que tá beleza, tá? Eu vou tentar sempre melhorar, pode ficar tranquilo, viu? Mas o intuito dessa aula é tentar, vai ser tentar rever algum conteúdo que vocês tenham em mente. Lembre-se de uma coisa, isso é um indicativo para que você estude em casa. Sempre, pessoal, pegue esses vídeos, anota as informações que eu tenho, tá? Além disso, busque informações em livros, né? Eu vou depois tentar, eu acho que eu tenho ainda, eu tinha um link que você conseguia baixar e-books, tá? Depois eu vou tentar mandar para vocês, vou colocar lá no Google Classroom, beleza? Mas por hoje, citologia, a gente viu essas 3 partes, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? Espero que vocês gostem, deixa o joinha, sigam no canal, não, tô brincando. Mas é isso, viu? Eu não vou mentir pra vocês não, fiquei tímido em gravar essa aula, viu? Porque eu sou uma pessoa tímida, né?
Mas a gente se vê na terça-feira, fechou? Aí a gente discute isso daqui e vamos para conteúdo novo que é de evolução. Falou? Beijo, galera. Até mais. Estudem. Falou!